Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a professora de inglês, Cláudia Castro. Nascida em São Paulo no dia 4 de dezembro de 1969, Cláudia Andréa de Almeida Castro é casada com Marco Antônio de Castro e mãe de Thaís e Tabata. Graduada e licenciada em Língua e Literatura Inglesas e pós-graduada em Gramática da Língua Inglesa e Educação Cooperativa e Tecnologia da Educação, Cláudia atua no mercado de educação há pouco mais de 20 anos, exercendo as atividades de professora de inglês no Colégio Salesiano aqui de Sorocaba. Além de professora, Cláudia tem outra paixão, a da escrita, e escreve desde sempre histórias de romance. Tem escritos 9 livros, mas por enquanto somente um publicado com o título Sua Eternamente. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Vida Pública de hoje. Obrigada pelo convite. E nós vamos chamá-la de Cláudia ou de Andréa Castro, porque Andréa Castro é o pseudônimo, o codinome que vai inscrito no livro, não é, Cláudia? É verdade. Quando eu resolvi publicar esse livro, eu não queria colocar o meu nome, né? Eu queria criar uma expectativa, porque o primeiro leitor são seus amigos, né? Seus parentes. E André é do meu bisavô, é um nome masculino, não é um nome feminino, né? Italiano. Ele passa a ser feminino aqui no Brasil, né? Ah, tá. No Itália é rigorosamente masculino. E eu queria essa expectativa também de se era um escritor masculino, feminino, quando a pessoa lê, não me conhecendo, lendo a história, que visão teria esse lado feminino, masculino? Então, o pseudônimo foi para criar essa expectativa nas pessoas. É verdade, essa expectativa é muito gostosa de você ter, inclusive os livros que você escreve são livros de romance, né? E é bom porque sempre dá, né? Este ar mais entusiasmático, mais empolgante, mais gostoso, né? É uma coisa assim misteriosa, né? Olhar feminino, olhar masculino. E eu também acho que o nome e o pseudônimo são coisas importantes para a pessoa, né? Hoje a humanização está muito presente na vida, né? A gente vê nos hospitais, números de leitos, não são mais números, são nomes. Então, o nome atrai muito. No livro, o nome é importante. E muitos escritores americanos trabalham com pseudônimos, né? Então, eles criam linhas diferentes, romances, policiais, e cada um tem um pseudônimo diferente, né? E é verdade, porque os pseudônimos aqui, inclusive no Vida Pública, se você não se lembra, a Cláudia vai fazer-nos lembrar. Ela conhece alguém muito próximo que tem um pseudônimo muito diferente e eu não vou me arriscar a repetir. Ele já esteve conosco aqui no Vida Pública e faz parte da Turma do Riso. Aquele pessoal divertidíssimo que se veste de palhaço, inclusive, para animar as pessoas que estão nos hospitais. Como que é mesmo, Cláudia? É Quinho e Estufa no Fígado. Eles têm os nomes, palhaços, e aí eles passam a usar esses pseudônimos também, né? A partir do momento que eles estão caracterizados, eles trabalham com outro nome, né? Para diferenciar isso. E veja, o Marco Castro é um economista, né? Quem fala, economista, é um cara sério, né? Mas você veja, esse nome do palhaço é bem engraçado, bem divertido. Aliás, a filha de vocês, né? Que deu esse nome, essa ideia, né? A pequenininha, né? Que começou estufa no fígado, era tudo na orelha e aquilo foi criando. É a criatividade presente, né? Que o livro também traz isso, né? A leitura traz bagagem para as pessoas serem criativas, né? Então você vai trabalhando essa linguagem, a criança trabalha essa linguagem e você cria a história, né? Os palhaços têm história, eles têm história de vida, né? Onde nasceram, quando nasceram, então e vem muito de encontro com a história de livros também, né? A história deles dá um livro, né? E é muito interessante isso. Com certeza. E você tem essa paixão pela escrita desde menina? Não, na verdade assim, eu sou professora de inglês. Eu vim de São Paulo um pouco mais de 4 anos e trabalho no Colégio Salesiano, responsável pelo Centro de Idiomas. A minha paixão é o inglês, mas nós, por sermos professores, nós temos acesso a muito material, leitura, pesquisas. E eu sempre fui de escrever o que vinha na minha cabeça, mas eu nunca uni toda essa história para criar um livro. Eu tenho outros escritos
E o Marco Castro, muito criativo, ele sempre cobrou isso de mim. Você escreve para quem ler? Para você? Para ficar guardado? A sua história pode tocar o coração de alguém, a sua história pode ajudar alguém, né? Aí, com muita coragem, resolvi publicar esse primeiro livro aqui, né? Na verdade, a gente teve o contato com o senhor Ottoni o ano passado. Ele é conhecido na região. E nós tivemos no Agosto da Poesia, em agosto mesmo do ano passado. E foi o contato que eu tive com ele, porque você dar um escrito na mão de uma pessoa também é complicado, né? Você, é algo seu, né? É seu, você não sabe o que a pessoa pode fazer. Eu falo, mas você é muito desconfiada. Não é desconfiada, mas assim, é uma coisa que você criou, levou tempo, refinou, leu. E eu tinha essa preocupação de passar isso para alguém, né? E até mesmo como que a pessoa iria encarar essa minha história, né? Porque o artista, o pintor, o escritor, quando ele lança uma obra, eu me senti assim, será que ela vai ser aceita? Será que as pessoas vão ler e vão gostar? Então, eu tinha toda essa preocupação e foi um trabalho longo, não foi assim de um mês para o outro. Certo. Ele foi para a editora, teve bastante conversa, a capa, a gente discutiu a capa, o livro, aliás, ele se vende pela capa, né? Muitas vezes a história não é boa, ou às vezes a história até é boa demais e a capa não é boa. Então o livro ele se vende muito pela capa. E hoje, com essa história de e-book, internet, os adolescentes estão saindo muito dessa linha de ter um livro físico na mão. E o que é muito bom, é tão gostoso, né? É porque ainda não se descobriu. Aliás, você como professora sabe muito bem dessa dificuldade, mesmo sendo professora de inglês, essa dificuldade de você amarrar as gerações de hoje para lerem algo no físico, né? Sim, eles não querem, eles querem tudo naquele aparelhinho. E eu brinco muito com eles. Eu particularmente não tenho um e-book, eu sou uma pessoa muito visual e eu gosto muito do tato, eu gosto do físico, eu gosto do cheiro. E eu falo para eles, olha, cuidado que o seu e-book um dia pode acabar a bateria. E você está no meio da sua leitura e não tem como ler. Eu brinco muito, né? E o interessante é que a minha forma de escrita, eu sou uma pessoa muito mais ação do que descrição. E alguns já leram o meu livro, né? E gostaram, porque a minha leitura é rápida. Ela não descreve muito, ela age mais, né? Então passa de uma ação para outra. Que legal. Então eles curtiram muito querendo o segundo, a continuação, né, do livro. E eu falei que eu não tinha pensado num segundo Sua Eternamente 2. Porque os meus livros, mesmo os meus outros escritos, eles têm começo, meio e fim. Então a história começa, tem o auge da história e ela termina. E eu não tinha pensado, até num segundo momento, fazer um segundo exemplar de Sua Eternamente. Até porque Sua Eternamente é uma vez só, né? Não dá para ser 2 vezes eternamente, não dá? É só uma vez, né? Uma esposa só, né? É uma história bem legal, é uma história de um casal que se encontra, um momento de conflito e eles descobrem novamente o amor. Mas ela tem começo, meio e fim. E eu não imaginei uma trilogia. Aí passei a pesquisar. As trilogias hoje, elas são muito comuns, né? Sim. E também nos Estados Unidos agora, o grande momento é você criar uma história como se fossem as nossas novelas. E você vai publicando por semana ou por mês partes dessa história. Então são livrinhos menores, com 30 folhas no máximo. Eles chamam parte 1, parte 2, às vezes mudam o título. Só que é uma característica americana ainda, não é nossa. Eu sou uma pessoa que quando eu pego um livro eu gosto de começar e terminar a história. É uma característica minha. Então quando eu escrevo, eu penso que o leitor tem que ter o começo, meio e fim. Né? Não é aquela coisa de você ficar na expectativa esperando o próximo, né? Eu não gosto de expectativas, né? Porque às vezes o próximo vai demorar um ano para ser publicado. Eu li uma trilogia, quando eu cheguei no terceiro livro, o quarto, que era trilogia, mas teve o quarto livro. Nossa. Não era mais uma trilogia, ele foi publicado depois de um ano. Então, assim, eu acho que aquela coisa gostosa, aquela magia do livro, ela se perde um pouco. Porque eu falei, nossa, agora eu tenho que relembrar a história para eu terminar de ler o quarto livro. Então, e eu sou muito prática, então eu gosto de ação, eu gosto de uma ligando na outra e uso poucas descrições. E a linguagem muito rápida também, né? Que o momento do adolescente é esse hoje. Quando a gente escreve, a gente pensa num público. Sim. Mas eu não imaginava que eu ia atingir um público mais jovem. Eu pensei que eu ia atingir um público mais assim, meia-idade. Você não conhece o seu leitor, né? Não, e eu Você está escrevendo algo ali pensando
em escrever para alguém, né? Normalmente a gente sempre visualiza alguém que a gente conhece, como se estivesse contando a história para essa pessoa, Exatamente. né? E contando, né? E você não sabe como que ele vai Você chegar. não sabe E qual foi é o seu surpresa para público. você? E foi muito surpresa, porque assim, eu sou professora, então você tem muitos alunos. Eles ficaram maravilhados com a história de ser uma professora de inglês, escrevendo inglês, ser escritora. E eu passei os livros, eles compraram os livros, quiseram autógrafos. E os que leram já deram retorno realmente, que gostaram da história porque ela é rápida. Então é uma coisa rápida, é um momento atual da vida deles. Tudo que é rápido serve para o adolescente, né? É verdade. São sentenças rápidas, a ideia rápida. E eu fiquei feliz, porque não imaginava atingir esse público assim. Não que eles não gostassem, mas eles não têm esse hábito de ler romance. Né? Eles não têm o hábito de ler um romance mais direcionado para um público de meia idade, vamos dizer, né? Então eu fiquei bem feliz com essa abertura dos meus alunos, das pessoas que eu conheço. Pois é, tem muitos livros aí, poderia até citar o 50 Tons de Cinza, que vai virar filme agora, né? Vai ser lançado, enfim. E chama atenção por conta de toda esta mídia, né? E depois as pessoas que leem falam assim, mas não é tanto assim também, né? Essa história da trilogia, quadrilogia que você falou, 6, 9 livros, eu normalmente uso uma prática também, uma tática, né? Quando vem alguma coisa de fora, eu espero lançar os 3, por exemplo, depois eu pego e compro os 3, aí eu leio os 3 uma vez. Eu já aprendi isso agora, vamos esperar comprar todos. O duro né? é quando cai naquela de você ler um livro e daqui a pouco chega o cara e fala, viu, mas vamos fazer mais um, né? Que, ó, Foi o que história... aconteceu nessa trilogia que eu te Pois falei, é. né? Ele terminou num suspense, eu falei, mas não pode ter terminado assim. Busquei na internet e realmente teria o 4º livro. Então eu falo, queria aquela expectativa e aquela magia. O livro ele tem que ser gostoso de ler, né? Sim. E a pessoa passar o livro. Eu acho que além da leitura, a pessoa indicar, eu li esse livro aqui porque eu gostei. Né? Então, isso é muito bom. eu acho que o livro só tem vida quando ele é lido por mais pessoas e quando ele é passado, né? De mão em mão. Olha, lê isso. Porque assim, como eu sou uma leitora compulsiva, eu tenho algumas amigas que são também. Então a gente troca muito esse material. Que bacana. Né? Porque o livro, você não tem que comprar, ler e guardar. A não sei que for um clássico ou se você realmente gostou muito da história. Sim. Mas eu passo muito para frente os meus livros. Às vezes volto, às vezes não, fica rodando. Então essa era a ideia do livro. Um livro rápido que eu pudesse, todo mundo tivesse acesso, né? Fácil acesso. E a história gostosa, que passasse por várias pessoas. A minha filha leu. Na verdade, o meu primeiro público foi o marido e a filha, né? Aquele público, vamos ver o que eles vão achar primeiro. Né? Normalmente é bem crítico, né? Esse público. Esse público é o melhor, né? Se eles gostam, eles já falam. Se eles não gostam, eles falam também. Então é muito bom. E ela leu, ela gostou. Foi aí que ela começou a passar para os amigos, né? Lógico que é filho, ajuda, mas passou para essa moçada de 17, 18 anos. E chegaram na conclusão que eu tenho que fazer o segundo. Eu falei, tá bom, eu vou pensar nessa possibilidade. O Sua Eternamente é o último dos seus escritos ou não? Não, ele é o primeiro. Ah, ele é o primeiro. Na verdade, eu fiz numa hora. Eu tenho 9 escritos, né? Mas ele foi o primeiro. Quando eu escrevi, como já faz algum tempo, ele estava guardadinho. Então a gente acaba refinando, relendo, acrescentando, tirando. Porque conforme você escreve uma vez, quando você vai reler, já vem outras ideias para enxertar nesse material, né? E vem mesmo. E dizem que toda vez que o escritor não pode ficar relendo muito a sua obra, senão ele muda sempre, né? O Carlos Drummond de Andrade já dizia isso, né? Ela foge do original, né? Então eu realmente li 3 vezes para poder afinar, refinar, e mesmo porque eu não consigo sentar e ler um exemplar devido às outras atividades. Sim. Então tinha momentos que eu tinha que parar, reavaliar o momento que eu poder sentar. Aí eu passei para eles também, né? Agora, por favor, dá uma lidinha aí, né? E até porque você cuida de um projeto muito específico também, que é o trabalho que você desenvolve no Salesiano, que é o projeto do curso de inglês, Do curso de inglês, Esse projeto, ele nasceu em São Paulo, no Colégio Salesiano Santa Terezinha, na Zona Norte. Eu participei desse colégio, trabalhei lá há 14 anos, e nos últimos anos eu estava coordenando esse centro de idiomas. Quando eu tive que mudar para Sorocaba, devido ao trabalho do meu marido, eu trouxe esse projeto para os diretores da Casa de Sorocaba. Eles se interessaram, sabiam que o projeto andava bem em São Paulo. E mesmo porque a língua inglesa hoje ela já não é mais um diferencial no currículo das pessoas, né? Eles colocam já que você tem a língua inglesa. É um item obrigatório, né? Eles já não colocam. Hoje você nem coloca no currículo que você tem inglês, né? Eles já deduzem que você tem a língua, né? E aí o projeto caminhou, eles gostaram da ideia e eu abracei a causa também do projeto. É um projeto que ele só atende os próprios alunos do colégio, então ele não é aberto para fora. Sim. Essa facilidade é só para os alunos do colégio, né? E dentro desse projeto a gente também tem um intercâmbio em julho,
eu vou com as crianças para a Inglaterra, é uma escola que ela aloca alguns colégios da Inglaterra, é a St. Giles, né? E ela bate muito com o perfil salesiano. E as crianças ficam comigo 15 dias lá. Elas estudam, trazem certificação internacional e isso faz parte do projeto do Centro de Idiomas do colégio, né? Então, esses diferenciais que agregam as crianças que já estão saindo para um mercado diferente do que a gente tinha antigamente, né? Aliás, até nos bastidores você comentava que hoje se preocupa muito com a questão de você ensinar o idioma, o inglês no caso, ou qualquer outro talvez, sem se focar demais na gramática, de você fazer com que a pessoa se comunique no outro idioma, né? Exatamente. Um tempo atrás, não falei nem antigamente, né? Algum tempo atrás, a gramática, ela era primordial para você se comunicar. Então, eles batiam muito que você tinha que falar um inglês correto para você se comunicar quando você viajasse para o exterior. Hoje, o que eu percebo, assim, tanto no ensino quanto lá fora, a gramática é importante sim, porque nós não podemos falar errado, né? Mas hoje o foco é a comunicação. Então a metodologia utilizada no colégio é a metodologia comunicativa. O importante é falar, se comunicar e se tiver alguns erros gramaticais, eles são, sabe, de alguma forma levados em consideração. Percebo isso tanto nas escolas aqui, quando eu saio com as crianças lá para fora, que eles estão mais aceitando, eles estão com uma aceitação maior com a língua inglesa dos brasileiros, né? Porque nós temos sotaque, né? Então a gente carrega o sotaque na língua inglesa também. Pois é, com certeza, né? Quem está ouvindo a Cláudia falar, a Andréa Castro, percebe que ela não é de Sorocaba especificamente, ela é paulistana lá, da Gema mesmo, né? Paulista. É nascida lá, quebrou o ovo lá. Só percebe o sotaque o outro, né? Nós não percebemos o sotaque, né? Então, quando eu vou para a Inglaterra, a gente fica numa cidadezinha chamada Canterbury, e lá eles falam Canterbury. Né? Então é bem bonitinha a cidadezinha e eu tenho tem uma rua de mercadorias que a gente leva para as crianças darem comer chocolate e tem um rapaz que ele tem um carrinho e ele vende lá, tipo um camelô nosso, que eles não chamam de camelô, né? E ele já me conhece porque há quase 4 anos que eu vou para lá no mesmo lugar, ele brinca comigo, né? Ai, minha amiga brasileira, e eu falei que eu era de São Paulo, e ele brinca mesmo, é lá, minha amiga brasileira de São Paulo. E ele fala, você tem um sotaque diferente. Eu falo, é o sotaque de São Paulo. Né? Essa sensibilidade não tem como escapar, né? Chama a atenção mesmo. Agora, voltando aos seus livros, você está falando do Sul Eternamente, eu perguntei se era o último, você me disse que é o primeiro. E aí já existe a intenção de quem o editou e de outros que gostaram muito da versão número 1 para a versão número 2. Você vai ter que pensar nos teus personagens, num outro cenário, para continuar esta história. Você já pensou nisso ou ainda não? Assim, esse foi o primeiro publicado fisicamente, né? Ele também está publicado num site... Quando foi publicado? Desculpa, foi? Uns 3 meses atrás. 3 meses. Ele foi publicado, ele também está ele tá sendo vendido como e-book no Amazon, né? Tá. Porque é o que eu te falei, o público... Muitos querem no e-book, outros querem o físico. A plataforma está aí, né? Sim, entendi. Eu ainda bato no físico, que eu vou atrás do meu público de físico. Eu gosto você muito. No app. Os outros livros, eles estão escritos sim, eu tenho interesse em publicar, só que essa publicação foi uma publicação independente, né? Então, o editor Otônio, ele é o editor, só que todo o custo desse material é do próprio escritor. Então, divulgação, venda, fica pelo próprio escritor. Para você ser um pouco mais reconhecido, você precisa trabalhar com editoras maiores. Então, eu descobri que se você participar de alguns concursos, promoções, você abre uma porta para você poder ter o seu livro publicado por essas editoras. Então, eu tenho mais um livro, esse assim, ainda não posso divulgar muito porque ele está participando desse concurso. Com uma grande editora, ele tem título, ele tem tudo, só tive que mudar o pseudônimo, que eu não podia usar o mesmo. Ah, é verdade. Eles pediram para usar um pseudônimo que não tivesse relacionamento com o seu nome. Aí mudei totalmente. Se tudo der certo, ele ganhar, ou passar desse momento do concurso, em outubro, que eu vou saber, ele vai ser publicado por essa editora. Aí ele fica 6 meses nessa editora, aí é a porta que eu estou te falando de a gente ter condições de publicar outros por uma grande editora. Se por acaso ele não ganhar, eu tenho condições de já publicar, né? Porque eles devolvem a obra para o escritor e a gente pode publicar. Até o final do ano eu vou publicar outro. Ainda não sei como ou por que editora, né? Então... De que forma vai ser? Não, é um mistério, assim como é o mistério do título do livro dela e também esse outro nome, né? Um outro pseudônimo, né?
Realmente foi uma expectativa muito legal que eu criei. As pessoas falavam, mas quem que é Andréa Castro? É sua irmã? É seu pai? É seu avô? Eu falava assim, porque eu pedi para curtir a página, mas não expliquei. A gente pede para curtir no Face, mas né? Isso que legal. Só pedi para curtir. Aí alguns vinham, Cláudia, quem que é esse? Mas peraí, o que está acontecendo? Você está ficando famosa? O que está acontecendo? Então, assim, era isso que eu queria do público. O primeiro objetivo era criar essa expectativa. E depois as pessoas passarem a se interessar pelo material, né? A capa criou muita expectativa também. Foi uma capa chamativa. Foi desenvolvida pela editora Ottoni, né? Por eles mesmos. Então criou uma expectativa das pessoas quererem entender o símbolo, essa imagem desfocada. Foi bem legal mesmo. Aliás, vou pedir para que você mostre um pouco a capa do livro ali para a nossa câmera, para que a gente possa registrar essa capa sua eternamente. Um nome bem interessante, né? Chama a atenção até, o título é interessante, né? Por que sua eternamente? De quem, né? Ela é, ou ela é quem, né? Porque assim, hoje em dia a gente percebe que as relações amorosas, né? Elas são muito conflituosas, né? Elas passam por muitos problemas e as pessoas não reavaliam antes de separar, né? Então logo ocorre a separação, melhor separar, né? Então, quando eu pensei em sua eternamente, eu pensei exatamente nisso, né? Por que não sua eternamente? Quais são os problemas que não... a pessoa não pode ser eternamente da outra, né? Problemas todas as pessoas têm, né? Dificuldades e a vida está muito difícil hoje, né? Mas a pessoa precisa saber encarar um pouco isso, né? E às vezes o relacionamento, ele vem para fortalecer, não para enfraquecer esse momento de vida. Então, a dois, às vezes, é muito melhor do que sozinho, né? Não tenho dúvida. Aliás, o ser humano não foi feito para viver sozinho, de fato, no dia. Não Verdade. tem como. Eu falo ruim com ele, pior sem, né? Então, vamos ficar no ruim, por enquanto, né? Verdade. Andréa, e qual o destino das suas outras obras? Você tem 9, por enquanto só uma foi publicada, e aí? Assim... É mais um mistério? Assim, na verdade, as pessoas falam assim, dá pelo menos o título. Passa o título das suas obras, né? Eu tenho obra sem título ainda, ela está escrita, mas não tem título. Essa obra aqui, ela tem pequenos títulos dentro, não tem um índice, capítulos, não, eles têm pequenos títulos que dão um norte para o leitor do que provavelmente vai acontecer. E o título vem assim na minha cabeça, conforme eu vou escrevendo, eu vou dividindo a obra, eu releio o livro, pedaços, tiro palavras, para ver se surge alguma coisa que eu me interessaria. Se eu visse na banca ou numa livraria, aquele título chama atenção. Sua eternamente, me chamou atenção. Então daí surgem os títulos. Então eu não tenho todas com título. Então não dá nem para falar, a próxima é esse, a próxima é aquele. Eu não tenho ainda, né? Então vai ter que sair um por um mesmo. E como eles vão sair devagar do forno, né? Eles estão no forninho. Então realmente vai ter que ser meio que um processo lento e... eu vou avisando as pessoas, né? Na verdade, eu também estou criando uma expectativa, né? Porque eles ficam, na próxima. Os meus leitores adolescentes começaram, não, me fala qual é a próxima. Eu falei assim, tá bom, eu conto para você daqui a um mês. Não, você não está entendendo, porque eles são muito curiosos, né? Com certeza. Qual é o próximo título? Aí o próximo título do que está participando do concurso, eu já passei para eles, mas não divulguei ainda na mídia, né? E eles ficam, não, então já me manda um manuscrito. Eu falei, não, vocês vão comprar o meu livro. Então me manda a capa. Não, vocês vão comprar o meu livro, eu falo. Então eu gosto desse jogo de expectativa. Eu acho que isso é legal você despertar no adolescente, porque o leitor, ele precisa dessa expectativa, né? Então quando o livro sair, ele vai falar, então é aquele livro que ela comentou, agora eu vou ler. Mas é uma jogada de marketing? Também é uma jogada de marketing, né? Mas é a expectativa. Você criar expectativa hoje, no mundo rápido que a gente está vivendo, é difícil. Isso eternamente foi inspiração ou foi uma ideia que você chegou com base naquilo que você escreveu? Existe, sei lá, uma declaração do personagem que fala isso? Eu tive uma das leitoras que... eternamente, a Julieta fala para o Romeu. É verdade. Eu tive uma leitora, uma conhecida minha, ela pegou o livro, eu vou comprar que eu quero ler e tal. Eu nunca li um livro que eu conheço a escritora pessoalmente. Que bom. Já fiquei feliz, né? Aí fiz a dedicatória, ela leu, ela fez assim... A grande estrela é o escritor, pô. Tá ótimo. Daí ela fez assim, passou um tempo, ela fez assim, Cláudia,
mas peraí, essa história é sua? Eu li, eu pensei que era você. Eu falei, não tem nada a ver. Não, tal de Andréa Castro. Não, pera lá, porque os personagens não têm os meus nomes e os personagens são variados, né? Mas ela falava, eu ficava pensando, será que o marido dela brigou assim com ela? Eu falei, eu achei muito interessante essa devolutiva, porque a pessoa me conhece e achou que eu coloquei uma história dentro do livro, né? A história, lógico, que ela carrega as minhas características em algum momento, né? Quem convive comigo sabe que ela carrega alguns detalhes da nossa vida, porque a gente escreve baseado no que a gente vive e no que a gente lê. Experiência, né? Nas experiências, nas viagens que a gente faz. Então, eu achei muito interessante essa colocação. Agora, chegar a esse livro, eu escrevia momentos, capítulos não, mas assim, pequenos trechos, pequenos diálogos. Quando eu coloquei tudo num arquivo só, para ordenar, né, dar uma lógica, dar uma coerência nessas ideias, aí que nasceu o Su Eternamente. Então, lógico que quando eu coloquei todos esses pedaços junto, faltou alguns, né, alguns detalhes, alguns links, alguns momentos de história, e eles foram se encaixando. Esse foi desta forma. Teve outros que eu já sentei, tinha na cabeça um esqueleto, redigi, e ele ficou pronto. Então, assim, são momentos de insight, eu leio muito. Dizem que qualquer espirro é importante para um escritor, né? Do espirro ele já tira a história dele. Então, eu sou bem assim, se eu percebo que tem alguma coisa interessante, eu escrevo muito. Então, eu anoto a ideia. Eu sou uma pessoa visual. Não fugir, né? Isso, ou então depois em cima daquela ideia você desenvolve o seu momento, né? Aliás, esse exercício de você escrever uma ideia que você teve é fundamental, né? Sempre é, né? Qualquer pessoa especializada em reprogramação neurolinguística, tem até um tal de Marco Castro que tem um curso sobre isso, que você conhece muito bem. Não sei se ele já te reprogramou neurolinguisticamente falando. Acho que sim. Mas, enfim, você precisa pôr, né? Porque quando você planta a ideia no papel, você consegue extrair muitas coisas a partir disso, né? É um exercício muito importante, né? É verdade, uma semente ela só nasce a partir do momento que você planta e rega a ideia. Então, aquela sementinha você vai regando, ela vai crescendo. A ideia é a mesma coisa, você escreveu, ela está plantadinha ali. Aí você vai desenvolvendo, criando e aumentando, colocando um diálogo. Não sou profissional, não sou, então quer dizer, com certeza deve ter alguns desafios ainda dentro da minha obra, então os críticos depois podem falar, né? Faz mas parte. assim, a ideia não era nem tanto a forma de escrita, mas era passar a mensagem da história, né? Uma coisa gostosa, uma leitura agradável. Você acha que você conseguiu isso? Eu acredito que sim. Agora, pela devolutiva de alguns alunos e alguns amigos que leram, eu gosto dos amigos porque eles são muito sinceros, né? Nossa. Gostei dessa obra, parabéns. Que bom que temos amigos, né? Muitos, né? Então, mas também eu sou uma pessoa super tranquila para críticas, porque professor, ele está muito ligado a isso, né? O aluno gosta, não gosta. Então, você está muito aberto a isso e é muito tranquilo você lidar com, no meu caso, com críticas, porque a gente está ligado a um público que é crítico. Exatamente. A criança é crítico, o adolescente é crítico. Então, quando eu lancei o livro, eu falei, bom, primeiro eu vou esperar as críticas, depois eu espero os elogios, né? E a crítica também ela é boa porque você pode alterar, ou numa segunda edição você pode mudar aquele pedaço. Desde que seja construtiva, de fato, né? Exatamente. Seja crítica boba, né? A crítica pela crítica, né? Não gostei porque você é uma escritora agora, não gosto então... de você, então, né? Já que você lançou o livro... Tem que gostar da obra, né? Exatamente. É o que eu falo, então a crítica tem que ser da obra e não da escritora, né? Então foi muito legal nesse sentido das pessoas colocarem a sua ideia. Eu criei essa página Andréa Castro dentro do Face com o objetivo das pessoas realmente lerem e colocarem lá. Então, teve vários, né? Os adolescentes são muito legais porque eles se identificam com a obra e eles colocam no colo, tô lendo agora, abrem na página que mais gostaram. Então, assim, isso é legal, essa devolutiva, né, de leitura. Como eu falei da expectativa, eu espero que realmente esteja bem alta a expectativa. Eu quero que eu lançar o próximo, né? Eles já ficam bem interessados e construam esse momento de leitura e volta ao livro físico, né? Porque eles não têm esse hábito de ter um livro em casa, de comprar um livro. Vou comprar um livro? Eu falo, se você não comprar, você não vai ler, meu amigo. Eu falo, brinco, né? Ó, você tem que comprar. Tem que comprar pra ler, né? Senão...
Que é o Porque quê? não... mas eu abaixo tudo na internet, eu baixo lá na internet. Eu falei, não, mas o meu ainda não dá para baixar. Eu falei, porque eu não tenho... E não tem graça. Não tenho ainda disponível em e-book, brinco com eles, tudo, né? Baixar o arquivo na internet é só mesmo para você ler, porque não tem graça, você não tem a obra pronta, né? Na capa, que é muito mais gostoso, né? Normalmente os e-books é realmente isso daí, você não tem a visualização, né, da capa e falar, puxa, isso aqui realmente me interessou. Você tem bastante título, tem os escritores, mas eu acho que visualmente deixa a desejar, entendeu? Você fecha o e-book, ele... Tá, joia, Cláudia, quero agradecer muito a sua presença no Vida Pública de hoje e, claro, que a escrita seja sua eternamente. Tá? Muito obrigada. Sucesso aí nessa nova empreitada, quer dizer, que já não é tão nova assim, né? Mas o desafio é novo. Parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigada. E o Vida Pública de hoje conversou com a professora de inglês e escritora de romances, Andréa Castro. Mas pode ser Cláudia Castro também, tá? O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. E o Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.